Olá, mãezinhas e paizinhos, eu sou a doutora Fernanda Soler, a doutora mamãe, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma pergunta muito frequente lá no Instagram, que é: doutora, como eu faço para o meu filho comer? Primeiramente, eu preciso tirar da cabeça de vocês a seguinte ideia, que vem lá da época dos nossos avózinhos e depois das nossas mãezinhas, e que fica na nossa cabeça impregnada que criança precisa comer muito, que precisa ser gordinha para ser saudável. Isso tá dentro da gente, porque falaram muito pra gente, mas isso não é mais a verdade absoluta. A gente, quando tem o início da introdução alimentar aos 6 meses, a gente não quer que a criança saia batendo um pratão, a gente quer que a criança tenha acesso ao alimento. Por isso, tem muitas mães que optam por fazer o BLW e tá tudo bem. O bebê ainda vai continuar sendo nutrido pela fórmula ou pelo peito. O alimento ele vai sendo introduzido na vida dessa criança e tem que ser de uma forma mais natural. Então, obrigar, brigar, gritar, nada disso vai ajudar. Pelo contrário, pode acabar causando uma certa repulsa pelo alimento, que é o que a gente não quer. E a gente tem que tomar cuidado com alguns hábitos que a gente acaba criando, que isso poderia estar precipitando aí uma compulsão alimentar. Eu vou dizer algumas opções. Por exemplo, o seu filho comeu, você fez um prato enorme lá e ele deu 2 colheradas e falou: mamãe, não quero mais. E aí você vai lá e fala: como? Eu pus tudo isso e você não vai comer nada disso? Não, pode comer. E a criança vai lá e come. Se essa criança não passar mal, o que essa criança está dizendo para o organismo dela? Ela está dizendo que não importa se ela está saciada, não importa se ela não tem fome, vamos comer. Isso gera um comportamento compulsivo, que é uma coisa que a gente não quer nos nossos filhos. Então, assim, muitas coisas que eram ditas antigamente pelos nossos pais, nossos avós, com o passar dos anos, com os estudos, a gente foi vendo que não precisa ter tanta neura, tanta preocupação com essa fase de alimentação. É claro, não vamos deixar o filho à míngua, sem comer nada, mas existem algumas orientações que eu vou passar para vocês, e o mais importante, que essa fase precisa ser natural, precisa ser tranquila para os pais, mas também para o bebê, ok? Então, sem grandes neuras de meu bebê não comeu grande quantidade, porque no início eles vão comer pequena quantidade mesmo, 2 colherzinhas, 3 colherzinhas de sopa, e eles vão comer só isso e ok, tá bom? Então vamos lá, só dando uma lembrada, porque a gente já falou um vídeo inteirinho sobre alimentação e sobre BLW. Então nós estamos com o bebê de 6 meses na introdução alimentar. O que a gente deve fazer? Nós damos as papas de frutas ou, no caso das mães que querem o BLW, os alimentos cortados de forma segura. Não deixem de ver o vídeo de engasgo, que é um vídeo muito importante. Eu sempre falo, começou a alimentar, é importantíssimo saber o que fazer diante de um processo de engasgo, ok? Vou dar a papa de fruta ou vou dar as frutas para o meu bebê cortado de forma segura e vou dar as comidas, né, o almoço com 6 meses, que pode ser uma papa, né, pode ser uma sopinha com os grupos alimentares misturados, ou pode ser os grupos alimentares separadamente, sempre amassado, nunca batido no liquidificador e nem peneirado, ok? Vamos supor que vocês estão dando e o bebezinho cospe o alimento. Isso significa que ele não gosta daquele alimento? Não. O bebê precisa ser exposto diversas vezes ao mesmo alimento para a gente descobrir se ele realmente gosta. E mesmo assim, mesmo ele não gostando, muitas vezes com o passar do tempo, muda-se o paladar e essa criança começa a aceitar determinado alimento que antes ele não gostava. Então, a única coisa que eu falo que realmente a gente precisa observar é a questão de alergias. Então, você deu um alimento, a criança começou a ficar com placas vermelhas no corpo, coceira, inchaço ou começou a vomitar, alguma coisa não está certo. Suspende esse alimento, leva no seu pediatra, conversa com o pediatra, tá bom?
Então, aos 6 meses, a criança pode se alimentar. Entendam que ele não vai comer grande quantidade. Normalmente, eles não comem grande quantidade, eles cospem a maior parte das vezes. E isso tem que ser um processo bem tranquilo para os pais e para os filhos também. Depois disso, existem fases, né? Em torno de